estupro. Olha, a Vera Iaconelli é uma psicanalista, ela já esteve aqui no canal, nós fizemos live com ela, vocês podem ver aí a live, né? Ela, ontem, dia 3, né, de fevereiro de 2025 já, ela fez um artigo sobre esse assunto da violência, estupro, e o artigo tem praticamente duas partes, né? A primeira eu acho um pouco desnecessária, mas a segunda parte eu acho bastante interessante. Deixa eu comentar as duas partes. A Vera eu sempre comento, porque discordando ou concordando com ela, ela sempre, como é que se diz assim, é ponto de apoio para insights, né? Para você desenvolver teses. E vejam só, na primeira parte, ela diz que o homem que estupra é o homem comum, o homem do cotidiano, o homem que não tem absolutamente nenhum poder fantástico, nem é acusado de crueldades incríveis, nem é o... Ora, ela fala isso como se isso revelasse alguma coisa. Talvez revele para alguém que assiste muitos filmes, né, de psicopatas. Mas para nós todos, eu acho, aquelas pessoas que têm um mínimo de bom senso e de experiência da vida sabem que o estuprador não é o monstro do filme. Ele é um monstro na hora que estupra, mas ele não é o monstro do filme. Ele é o homem comum. Ele é a mulher comum, ele é qualquer um comum. Pouquíssimas pessoas passam o tempo todo maquinando, seguindo, perseguindo, procurando vítimas. Esse psicopata do filme, né, ele não encontra, você não encontra com ele. Porque se fosse assim, né, você estaria aí, né, num mundo complicado. A gente é vítima de violência exatamente porque quem faz a violência é o homem comum. Eu creio que o nazismo explica muito isso, né? É muito isso. Mas a guerra da Sérvia que foi o redespertar disso, porque você tinha dois povos, né, vivendo no mesmo lugar. O sujeito era teu vizinho, jogava futebol com você, emprestava açúcar, você emprestava açúcar para ele, a amizade comum do bairro. E de repente esta pessoa estava em armas caçando você e seus familiares para uma limpeza étnica. Passado aquele período, esse sujeito tira o uniforme, despe a arma, e se você não soubesse o que se passou, você encontraria com ele na rua. E se você tivesse viajado naquele período e voltado, você encontrava com ele na rua e cumprimentava ele também, e você ia jogar futebol com ele. Ou as mulheres iriam num salão de manicure e ficariam conversando sobre intimidades, às vezes com a outra mulher. É a pessoa comum mesmo, aquele que vai te violentar. Agora, eu fiquei um pouco pasmo da Vera
dizer isso porque as estatísticas que os psicanalistas têm na mão, e ela tem, é o que deveriam fazer com que ela não começasse o artigo por esta via, porque as estatísticas mostram que o homem comum é muito mais comum, ou a mulher comum, enfim, é muito mais comum a vítima do que a gente pode dizer, como ela disse, é o homem comum. Não, não, é o parente, é o pai, o irmão, o sobrinho, é o familiar. Ou mesmo a mulher, a tia, é o familiar. As estatísticas mostram, de cada 10 atos de violência contra mulheres ou contra crianças, é o familiar. Marido, pai. Então, essa parte do começo do artigo, e que depois tem um desdobrar, é estranha. Porque ela deveria ter, né? Ela fala, nós precisamos de homens incomuns para ir contra os homens comuns, porque os homens comuns estupram. Mas caramba! Ela está tomando todo mundo como sendo aqueles que fazem do estuprador o elemento, o personagem, né? O homem comum não tem história. Não dá pra você fazer um filme com ele, tem que fazer um filme com o psicopata, mas quem estupra é o homem comum, claro que é. Quem seria, né? As estatísticas mostram que é. Então eu não entendi esta falta de, digamos assim, de cuidado dela para começar o artigo. Acho que isto diminui o artigo, mas na segunda parte ela admite uma coisa, aí sim, que a gente vem falando, eu venho falando, acho que há séculos, né? E durante um certo tempo, nossa, meu Deus, como tinha mulher raivosa em relação a eu falar isso, que eu dizia que o estupro não é uma agressão contra a mulher, ele é uma agressão contra o mais frágil, o frágil. Ele faz parte da coleção de humilhações que o mais forte faz sobre o mais fraco. Quando eu dizia isso, e agora a Iaconelli diz isso, meu Deus, era como se as mulheres quisessem ter o monopólio do estupro, o monopólio de serem estupradas. Só nós somos estupradas, ou então do tipo assim, nós somos a maior parte que é estuprada, nós somos os objetos de violência. Se você chama atenção para algo maior, então você está desconsiderando. Não, se eu estou chamando atenção para algo maior, não é para desconsiderar a violência contra a mulher. É para atender, entender a violência contra a mulher, a violência em geral. Mas não adiantava. Por mais que eu explicasse, não adiantava. Agora, né, a Vera falou isso também, sendo ela mulher e psicanalista, talvez as pessoas, né, não fiquem com tanta raiva, ou talvez nem dê a importância. O problema é quem fala, né? O homem filósofo, não pode, né? Mas o que ela está dizendo, e a argumentação dela é correta, é que a agressividade ela se manifesta, inclusive estatisticamente, no caso do estupro mais ainda, em relação ao mais frágil. Em relação ao mais frágil. Cuidado com esta tentativa de se esquecer disso. É o deficiente, é o pobre, é a mulher, é aquele que estiver numa situação de submissão, aquele que eu acredito que eu posso submeter e que eu deva submeter porque eu posso submeter.
O ato de agressão, principalmente no caso do estupro, ele não é um ato sexual. Ele pode ter componentes sexuais, ou se você tiver uma abordagem freudiana, você pode até remeter a violência a um componente do sexo. Mas numa visão filosófica, eu garanto para você, não dá para você dizer que estupro é um ato sexual, é uma violência sexual. Estupro é uma violência de poder. É uma violência contra o mais fraco. Porque tem gente, né? Não, eu vou castrar as pessoas, aí eu quero ver ele estuprar. Eu reduzo o crime ao sexo e depois eu reduzo o sexo ao pênis. A maior parte dos estupradores nem usa o pênis para tal. Os caras usam um braço, mão, um pedaço de ferro, pau, até vibrador da própria pessoa que tá ali é um... Né? E eu venho dizendo isso e as pessoas não, elas querem que só a mulher. Elas não percebem a dimensão, né? A dimensão da violência. Ah, mas Paulo, mas veja, até as mulheres ricas e imponentes que têm poder, aí estão denunciando que elas foram estupradas pelo marido, mas elas estavam na condição das mais fracas ali. O violentador, o violento, ele está à espreita de alguém mais fraco. Esse é o problema. E se você põe o problema neste nível, e a Vera colocou, e eu reitero, você começa a lidar com mecanismos sociais no sentido de não ter pessoas mais fracas. Agora dá para você sacar o porquê que muita gente não quer que o estupro deixe de ser um crime exclusivamente sexual. Por quê? Porque aí você não faz dele uma anomalia, você faz dele uma coisa que pode acontecer e que acontece por conta da nossa sociedade criar o mais frágil, criar o mais fraco, tornar o mais fraco. Então, quando eu digo que a violência atinge o mais fraco, eu estou dizendo também, este é o problema que as pessoas não querem escutar, é que eu estou com uma utopia na mão da construção de uma sociedade em que não exista os mais fracos, que as pessoas estão ficando mais homogêneas nas possibilidades democráticas de expressão, de proteção, de denúncia, de capacidade de reação, mas principalmente de sentimentos. De sentimentos. Ninguém olha para o outro e diz, bom, esse aí não serve para eu atacar. Ah, aquele ali também não serve. Mas, na hora do aperto, eu vou atacar aquele ali. Ele é o mais fraco. Se faltar comida, se faltar oportunidade, se faltar alguma coisa, ou mesmo se faltar carinho para mim, eu vou descontar naquele ali. Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro. Ele é aquele que eu posso humilhar, porque ele não tem ninguém que vá criar uma vingança ou vá chamar a lei. É por isso que a Vera descobriu uma coisa que a gente cansava de dizer aqui, que em guerras, o estupro não é do homem contra a mulher. Se você tiver a oportunidade, os estupros acontecem contra o inimigo homem. Tornado mais fraco,
pela prisão. Sem contar a própria regra das prisões, onde o batismo do estupro é um batismo. Sem contar o estupro agora, público, das duas torcidas de futebol. Por que não se resumiu aquilo numa pancadaria? Por que se chegou ao ponto do estupro? Né? A tentativa de fazer o estupro um crime hediondo vem muitas vezes de um problema, este sim, né, sexual, de quem propôs a lei para tornar hediondo. Vem da direita. A direita é que quer circunscrever o estupro como crime hediondo, porque ela não quer de maneira nenhuma discutir o estupro contra um crime ao mais fraco, porque ela não quer discutir de maneira nenhuma a existência de uma sociedade onde as relações de sentimento não tragam um na frente do outro como sendo o mais fraco. Onde hierarquias de competência não levem a hierarquias de submissão. Essa é a utopia. Essa é a utopia perigosa. Esta é a utopia da sociedade sem classes. Essa é a utopia que não pode ser posta em discussão. Então, vamos transformar o estupro num crime sexual. Daí a gente toma o moralismo da sociedade, se esquece das estatísticas que mostram que não é assim, e pá! Cristalizo uma lei, e com isso, ao cristalizar uma lei para a sociedade, eu cristalizo a própria sociedade. A sociedade não pode mudar, não existe a sociedade sem classes e sem crime hediondo, não existe a sociedade onde eu não viva como um galinheiro, onde exista o chefe. Não existe. Não, caramba, porra. Caramba, nós sabemos que sociedades mais igualitárias, com menos frustrados, têm menos violência. Aí aparece o cara lá, né, o aluninho. Não, professor, eu morei na Noruega e minha tia, que estava lá também, ela foi estuprada 16 vezes. O que você vai falar para esse cara? Olha, existe a inteligência natural, a inteligência artificial, mas existe a burrice natural e a burrice artificial. Escolhe das duas burrices qual você quer para você. É isso que você vai falar para ele. Ele não entendeu absolutamente nada que você está dizendo em termos da transformação da sociedade. Então, a segunda parte do artigo da Vera, que é onde ela começa a perceber a nossa tese, ela não abre para a utopia, mas ela volta, infelizmente, para o assunto dos homens incomuns que vão conseguir lutar contra os homens comuns que estupram. Não, ela não tem que falar nos homens incomuns, ela tem que falar numa sociedade que possibilite todos serem incomuns. Ou seja, todos serem pessoas que olhem para os outros e não veem absolutamente aquele que ele vai devorar se faltar comida. Aquele que ele vai deixar fora da escola se faltar escola para o filho dele. Aquele que ele vai humilhar e pôr de joelhos se ele tiver um problema no serviço com o outro que o pôs de joelhos. Quando você termina com essas relações, e isso é possível porque a gente vê estatisticamente as sociedades com menos violência, porque com menos frustrações. Quando você põe isso na jogada, aí você põe um argumento que a direita não suporta e que às vezes as mulheres de esquerda não entendem, porque elas acham que quando você põe esse argumento você está diminuindo a denúncia da violência contra a mulher, quando na verdade você está qualificando isso
para não deixar o feminismo desembocar na cristalização da sociedade, para o feminismo ser uma mão na roda para a transformação social em busca de uma sociedade completamente mais harmônica, melhor. Esta ideia que eu devolvo para vocês lerem o artigo da Vera com, digamos assim, com um ponto a mais, também devolvo para a própria Vera. Talvez para ela poder pensar sobre isso, né? Não sei o quanto ela gostaria de ir adiante do que ela escreveu. Tem gente que escreve e não quer ir adiante, acha que o que escreveu já... Mas eu acho que a Vera não, acho que a Vera é uma pessoa que, se eu escutar uma crítica dessa, acho que ela, né, repensa, enfim. Né? E nesse caso eu insisto em repensar, em pedir para as pessoas repensarem. Nesse caso eu insisto, porque eu não estou sozinho nisso. Aliás, eu estou com todos os filósofos que são filósofos, porque não há filósofo sem utopia. A desesperança não faz parte da filosofia, faz parte do ideólogo, do desmobilizador, do filho da puta. Desculpe o termo, mas é isso. Bem, daqui a pouco a gente volta.